Neste atual cenário do mercado imobiliário em que é preciso algo mais para se destacar, muitos profissionais veem como uma ótima oportunidade atuar com terrenos e loteamentos. Mas para isso, é essencial o corretor de imóveis conhecer bem a Lei 6.766 de 79 para o desenvolvimento de negócios e orientação segura ao cliente. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor Wilson Gomes Martins. Professor, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Olha, imagina, na verdade eu fico super honrado com a oportunidade do convite e me coloco super à disposição do Cresce, sendo que necessário estarei aqui presente. Wilson, podemos dizer que o parcelamento do solo urbano é fundamental para a ocupação ordenada das cidades? Sem dúvida alguma. Acima de tudo, é importante o corretor ter absoluta convicção no sentido da transferência da propriedade imobiliária. Ela tem uma repercussão social, jurídica e econômica fundamental. Eu digo social por conta do anseio que a propriedade tem na cultura humana. Então, eventualmente, se a operação imobiliária não for bem conduzida, se o parcelamento do solo urbano não tiver sido elaborado de modo eficaz, pode acabar ocasionando um descompasso no que se refere à titulação da propriedade. E isso vai acabar ocasionando alguma angústia no seio da sociedade, no seio da família. Porque se o parcelamento não foi feito de forma adequada, potencialmente existirá dificuldade, por exemplo, para o momento da venda da propriedade. Então é muito importante o corretor ter a convicção da responsabilidade social, jurídica e econômica que tem a intermediação imobiliária. E por que o corretor de imóveis precisa conhecer bem este tema? Note bem, existe uma lei específica que regula o parcelamento do solo urbano e a gente aí está conversando a respeito da Lei 6766 de 1979. Né? Eu cito como exemplo a repercussão e a importância que essa lei tem para o corretor de imóveis. Por exemplo, no que se refere ao seguinte: se o lote ele não está devidamente regularizado, ou seja, se não tem uma matrícula específica para aquele lote perante o Registro Geral de Imóveis e, eventualmente, naquele terreno, naquela propriedade, veio a ser feita uma construção ou uma accessão, como então a gente costuma dizer no mundo jurídico, essa propriedade que foi então construída não terá, por exemplo, o habites. Se a propriedade eventualmente não tem o habites, dificilmente será a transferência futura dessa propriedade. De modo bastante objetivo, bastante pragmático, por exemplo, os bancos não financiam imóveis sem que eventualmente tenha o seu habites. E o habites, ele somente será possível ser implementado quando eventualmente, desde a origem do parcelamento do solo urbano, ele foi feito de forma adequada e observando a lei, os preceitos instituídos na Lei 6766 de 79. Para contextualizar bem, explica para a gente as diferenças entre gleba, lote, loteamento, desmembramento e loteamento fechado. Então, tal como havia comentado anteriormente, existe uma lei específica, 6766 de 1979. Essa lei é uma lei federal. Ela, por si só, não é suficiente para, então, dar os preceitos e todas as regras atinentes ao parcelamento do solo urbano. Note bem, essa lei é de cunho federal. E aí, cada município tem uma legislação pormenorizada. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma legislação específica para o parcelamento do solo urbano, que vem estabelecer qual o tamanho do lote mínimo a ser parcelado e por aí vai. Búzios tem o seu plano diretor ou uma lei específica, Araruama. Cada município tem a sua lei pormenorizada no que tange ao parcelamento do solo urbano. Mas a Lei 6766 é como se fosse uma espinha dorsal. Ela dá as diretrizes básicas do parcelamento do solo urbano. E aí, desde do seu início, ali no artigo 2º, é que traz conceitualmente esses preceitos acerca de loteamento fechado, loteamento, parcelamento do solo urbano, desmembramento e assim vai. O artigo 2º diz isso. E aí, objetivamente, em face da sua pergunta, por exemplo, lote é a parcela do loteamento devidamente regularizado. Então, um lote que não tem a sua devida regulamentação, podemos dizer que seria meramente uma fração ideal de um todo, uma fração ideal, um pedacinho que é tipificado como fração ideal de um lote grandão. Agora, lote especificamente, devidamente regularizado, é uma menor porção de terra que tem a sua matrícula individualizada.
Há um outro momento importante no artigo 2º, que é quando cuida, na verdade, da distinção entre loteamento e desmembramento como formas do parcelamento do solo urbano. Então, note bem, loteamento essencialmente é quando existe o parcelamento do solo urbano com a abertura de novas vias de circulação. Imagine uma grande gleba, imagine uma grande extensão de terra, onde então uma obra de terraplanagem, por exemplo, vem abrindo novas ruas. E isso é tipificado como loteamento. Ao passo que desmembramento se dá o parcelamento do solo urbano aproveitando as vias de circulação já existentes. Então, e ainda dentro da sua pergunta, na verdade nós temos a gleba. Gleba nada mais é do que uma grande extensão de terra que ainda não foi submetida a um processo de parcelamento do solo urbano, quer seja dentro do viés de loteamento ou de desmembramento. Qual a importância da Lei 6.766 de 79 para o mercado imobiliário e quais os procedimentos para a realização de loteamento segundo esta lei? Essa lei cuida do parcelamento do solo urbano e, obviamente, vai ali estabelecer quais são os critérios e regras para o parcelamento regular, né? E aí há um artigo na Lei 6766, que é o artigo 18, o que, francamente, eu acredito que se pudéssemos hierarquizar qual artigo de maior repercussão prática nessa lei, eu acredito que seja o artigo 18, porque ele cuida de um divisor de águas. Se o artigo 18 for observado e for cumprido, nós podemos dizer que o loteamento ele é regular. Se ele não for cumprido, é o chamado loteamento clandestino ou irregular. E o que cuida então o artigo 18? Cuida do registro do memorial do loteamento. Se o loteamento está devidamente registrado, podemos afirmar que ele é regular. Se não está, aí, inversamente proporcional, será um loteamento clandestino. Isso é de tamanha importância, esse tal registro do memorial do loteamento, por uma circunstância de cunho extremamente prática dentro do direito imobiliário. Há um brocado nosso, quando eu digo nosso dentro do direito imobiliário, que só é dono quem registra. Registra o quê? O seu contrato, registra o seu título aquisitivo. E esse título aquisitivo, ao ser levado para o Registro Geral de Imóveis, ele será levado para que seja registrado ou averbado em uma matrícula. Matrícula é como se fosse a carteira de identidade de um imóvel. Todas as ocorrências sobre aquela propriedade serão depositadas sobre a forma de registro ou averbação nessa tal matrícula. Pois bem, é justamente então o registro do memorial de loteamento que fará abrir tantas novas matrículas individualizadas quantos forem a quantidade de lotes projetados para aquele empreendimento. Então, por que comento que é um divisor de águas? Se tem matrícula, você tem como proceder o registro da escritura de aquisição do lote. Se não tem matrícula, você não terá onde registrar. Se não tem onde registrar, causa insegurança jurídica. Além disso, esse artigo 18 traz também um elenco, como se fosse uma escalação, de todos os documentos necessários para que se proceda à organização do memorial do loteamento. E ali estabelece esse elenco. As certidões necessárias que têm que ser obtidas, os alvarás e licenças necessárias, as minutas dos contratos. Então, tudo que, na verdade, tem um aspecto de dar a conotação de legalidade para o empreendimento está contido no artigo 18. Cumprido o artigo 18, a tendência é que o memorial seja registrado e, uma vez registrado o memorial, nós podemos dizer que estamos diante de um parcelamento regular do solo urbano. Um outro detalhe extremamente interessante ainda acerca da Lei 6766 e que, por conta de também estar no artigo 18, eu sinalizo que esse artigo é deveras importante, é porque estabelece qual é o prazo após aprovado o projeto pela municipalidade. O loteador tem um prazo de 180 dias para que, então, proceda o registro do loteamento sob pena de caducidade dessa aprovação. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Acerca do parcelamento do solo urbano, é importantíssimo o corretor ter a absoluta convicção da repercussão social que tem a transferência da propriedade imobiliária. Eu chamo a atenção também para o fato de que o artigo 37 da Lei 6766 traz uma regra que tem um impacto direto na atividade do corretor, que passa pela impossibilidade, ou melhor dizendo, é vedado vender ou prometer vender parcela de lote não legalizado. Note bem, corretor, o artigo 37 da Lei 6766 de 79 estabelece que é vedado. Vedado, no mundo jurídico, é uma coisa que significa dizer que é uma coisa proibida, é defeso, né? E se a gente eventualmente pratica uma intermediação imobiliária na qual a lei estabelece como sendo vedada, se o loteamento não estiver regular,
Alinhando esse artigo 37 com o artigo 723 do Código Civil, o corretor verdadeiramente poderá vir a responder por dano moral, dano material, ou seja, todas as repercussões no que se refere à responsabilidade civil. Então, é extremamente recomendável que o corretor apenas faça a intermediação, tendo zelo característico em procurar saber se aquele lote ele é oriundo de um parcelamento regular do solo urbano. Volto a frisar, sob eventualmente pena de vir a responder civilmente sobre essa intermediação. Professor Wilson, obrigado pela presença neste programa e pelas informações passadas aos corretores de imóveis. Não, imagina, volto a frisar, eu que fico extremamente honrado da oportunidade, do convite. O tema é de extrema relevância para a formação do corretor e penso que estarei sempre à disposição. Corretor de imóveis, continue acompanhando a TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.